Todo time tem aquele jogador que a torcida odeia, que é chamado de bagre e que muitos comemoram quando é vendido ou o contrato finalmente acaba. Mas será que é possível um jogador ser considerado perna de pau por todos no mundo do futebol e mesmo assim ter uma carreira de muito sucesso? Um jogador que por onde passou foi bem, mas que ninguém quer no seu time? Que foi goleador nas maiores ligas da Europa, campeão de uma Copa do Mundo e maior artilheiro da história de sua seleção, mas mesmo assim é considerado ruim, desengonçado e sem habilidade? Bom, Olivier Giroud prova que sim. Olivier Jonathan Giroud nasceu em uma cidade dos Alpes franceses no ano de 1986. Descendente de italianos por parte de mãe, o pequeno Giroud tem uma história diferente da maioria dos jogadores de futebol. Ele não foi aquele garoto que despertou o brilho nos olhos de todos os treinadores, muito menos era o craque da galera na sua infância. Muito pelo contrário. Giroud começou sua jornada no futebol longe dos holofotes, treinando em um pequeno clube da cidade onde nasceu, dos 7 aos 13 anos, quando finalmente conseguiu uma vaga na base do modesto Grenoble, time de sua região. No entanto, nem mesmo os olheiros locais apostavam muito naquele garoto desengonçado. Seu treinador nas categorias de base, Mehmet Bazdarevich, chegou a dizer que Giroud nunca seria um grande jogador. E por um bom tempo, Mehmet parecia estar certo. Só aos 21 anos, quando muitos craques já brilham nos grandes palcos, o jovem Olivier finalmente assinou seu primeiro contrato profissional com o Grenoble. Mesmo com o contrato, o jogador não foi para o time A do Grenoble. Ele foi jogar no time B, que frequentava a 5ª divisão do país naquele ano de 2005. Mesmo jogando em uma liga de baixa qualidade, o jovem Olivier não fez muito, marcando apenas 2 gols pela equipe. Ao final daquela temporada, ele foi emprestado ao Stress, da 3ª divisão. Lá, ele deu seus primeiros sinais, marcando 14 gols em 33 jogos. Com uma boa temporada, Giroud esperava, enfim, ter uma chance no time principal do Grenoble, que havia subido para a elite do campeonato francês. Porém, o técnico Mehmet Bazdarevich, que nunca acreditou nele, vetou sua promoção e optou por vender o atacante em 2008. Aos 22 anos, quando muitos de sua geração já eram ídolos em grandes clubes, Giroud foi negociado com o modesto Tours, da 2ª divisão francesa. Mesmo inicialmente sendo reserva, ele começou a mostrar serviço, balançando as redes 14 vezes em 27 partidas na temporada 2008-2009, incluindo 4 gols em um jogo só na Copa da França. Em 2009, com a saída do atacante titular, Giroud assumiu a vaga e se tornou o principal centroavante do time na 2ª divisão. Nesse momento, ele já tinha 23 anos e ainda lutava para conseguir uma grande temporada e espaço em times maiores na França. O grandalhão sabia que aquela poderia ser a sua última oportunidade de deslanchar no futebol profissional. E ele não decepcionou. Com muita entrega e oportunismo dentro da área, Giroud foi o artilheiro daquela edição da 2ª divisão francesa, marcando 21 gols e ainda dando 7 assistências, sendo eleito o melhor jogador da competição. Seu desempenho arrebatador chamou a atenção do Montpellier, que havia sido recém-promovido à elite do futebol francês. A equipe apostou todas as fichas no jogador desengonçado e o contratou por 2 milhões de euros. Na primeira temporada no clube, Giroud foi bem, marcando 12 gols na liga e dando 5 assistências. O Montpellier ainda chegou na final da Copa da Liga da França, perdendo para o Olympique de Marselha por 1-0, mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria na temporada seguinte. Chegamos então à temporada 2011-2012, a temporada que mudou a vida de Giroud. Até então, ele era apenas um jogador comum, que aos 25 anos parecia destinado a atuar em clubes medianos da Europa. Já o seu clube, Montpellier, jamais havia conquistado o título nacional. Porém, os astros se alinharam naquele ano, e o inesperado aconteceu. O Montpellier surpreendeu a todos e bateu o favorito Paris Saint-Germain, conquistando o caneco da Ligue 1 pela primeira vez na sua história.
Giroud foi o destaque da equipe naquele ano. O jogador antes visto como sem futuro estourou no campeonato, anotando 21 gols e dando 12 assistências na campanha vitoriosa. Giroud foi apelidado pela imprensa francesa de o atacante charmoso, tanto pela sua aparência quanto pelos belos gols acrobáticos que ele marcava. Como recompensa pelo fenomenal desempenho, Giroud recebeu 2 notícias que mudariam os rumos da sua carreira. A primeira foi a convocação para jogar a Eurocopa de 2012, sua primeira competição pela seleção francesa. E a segunda foi a sua contratação pelo gigante Arsenal, da Premier League inglesa, por 12 milhões de euros. Poucos anos antes, um simples jogador das divisões de acesso, agora convocado para defender a França e prestes a disputar o maior campeonato de clubes do mundo. Finalmente, o desengonçado Giroud conseguiu calar a boca do técnico que disse que ele não seria ninguém no futebol. Agora, Olivier estava indo para a Premier League, o maior campeonato da Europa, para ser treinado por Arsène Wenger. No Arsenal, o francês construiu uma bela história. Criticado por alguns e amado por outros, Giroud participou de um momento difícil da história dos Gunners, mas foi peça fundamental do time que encerrou a seca de títulos com o bi da FA Cup em 2014 e 2015, e ainda venceu mais um título da Copa em cima do Chelsea, em 2017. Giroud colecionou bons números com a camisa do Arsenal, sendo que em sua pior temporada fez 11 gols na Premier League. Mas mesmo assim, nunca foi unanimidade, sempre tendo que lidar com a concorrência que os Gunners traziam, como Aubameyang e Alexis Sanchez. Ao mesmo tempo, jogando pela França, ele colecionava gols e aumentava seus números, participando da campanha do vice-campeonato na Eurocopa de 2016 em casa. Em 2017, ainda pelo Arsenal, Giroud venceu o prêmio Puskás por esse golaço marcado contra o Crystal Palace na Premier League. Porém, tirando os títulos da Copa da Inglaterra, ainda faltavam grandes conquistas no currículo de Giroud, muito por conta do próprio Arsenal, que não conseguiu bater de frente com os rivais dentro da Inglaterra. Então, em janeiro de 2018, após o seu contrato se encerrar com os Gunners, ele mudou de cores em Londres e foi para o Chelsea. Em apenas 6 meses, Giroud ganhou o coração do torcedor azul de Londres. Ele participou da campanha do título da Liga Europa daquele ano, marcando 11 gols e dando 5 assistências. Inclusive, Giroud abriu o placar para o Chelsea na final, justamente contra o Arsenal. Para coroar a temporada nos Blues, ele ainda venceu a FA Cup contra o rival Manchester United. Para Giroud, esse foi o 4º título da Copa, mas o maior título da sua carreira ainda estava por vir naquele ano de 2018. A França chegava como uma das favoritas na Copa do Mundo da Rússia, e Giroud enfim teria o seu grande palco na seleção. Titular absoluto, viveu a ironia de ser o centroavante da equipe e não balançar as redes em nenhuma partida, virando motivo de chacota e meme entre os torcedores, ganhando o apelido de Girouin. Entretanto, para o técnico Didier Deschamps, o papel de Giroud como pivô facilitador era essencial para o time render como esperado, como ficou provado no lendário triunfo sobre a Argentina nas oitavas de final, quando o camisa 9 brilhou a fazer a principal função de centroavante, segurar a zaga adversária e abrir os espaços para a estrela Kylian Mbappé brilhar. No final, a França se sagrou campeã do mundo. O paradoxal centroavante, desprezado por tantos como sem talento, havia conquistado o título máximo que qualquer jogador pode almejar. Uma façanha ainda mais extraordinária por tudo que ele havia superado até chegar naquele ponto. Mas a estrada de Giroud ainda reservava mais glórias para ele. Pelo Chelsea, ainda deu tempo de vencer a Liga dos Campeões em 2021. Mesmo sem ser titular, Giroud foi o artilheiro da equipe na competição e marcou um gol importantíssimo nas oitavas de final contra o Atlético de Madrid. Um gol não, um golaço. Mais uma taça para a galeria do jogador que não seria ninguém. Após o Chelsea, Giroud foi para o Milan e se tornou o jogador mais velho da história a marcar pelo menos 10 gols em uma temporada da Série A. O resultado disso? Título italiano para o Milan depois de 11 anos na fila. Pelo Milan, Giroud segue marcando seus gols, sempre passando dos 10 gols na liga e conquistando o carinho da torcida rossoneri.
O que mais pode-se dizer de Olivier Giroud? Ele venceu a Nations League pela França e se tornou o maior artilheiro da seleção quando marcou contra a Polônia nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Também ajudou a classificação do time para as semifinais daquela Copa, marcando contra a Inglaterra. E quanto ao paradoxo de Giroud que esse vídeo trata? Como pode um jogador que é tido como ruim por muitas pessoas, se não pela maioria, ter uma carreira de tamanho sucesso? A trajetória de Olivier Giroud levanta um questionamento. Vale mais a pena ser um talento precoce e craque de bola como Harry Kane, mas se aposentar sem ter conquistado absolutamente nada? Ou é melhor trilhar um caminho mais improvável e comum como o francês, porém com vários títulos e glórias para contar a todos? Talvez essa seja apenas mais uma das várias lições que o paradoxo de Giroud deixa para toda uma geração. Os rótulos que tentam nos diminuir jamais serão tão fortes quanto uma determinação inabalável, porque com trabalho duro, disciplina e entrega verdadeira, até um jogador sem futuro pode escrever uma das histórias mais lindas no mundo do futebol.